Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Estou chegando mais uma vez para gravar mais uma aula para o nosso canal Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Eu sou o professor Washington Oliveira e sempre estamos por aqui trazendo conteúdo relevante na área da teologia. Então você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, dá o seu like, compartilhe para que possamos, alcançar o maior número de pessoas ensinando a palavra de Deus. A nossa intenção é avançar com o reino de Deus, ensinando a palavra de Deus. Sempre teologia simples e profunda e descomplicada. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Nós sabemos que Deus, o Espírito Santo, ele capacita o ser humano com os dons espirituais. E o mesmo Espírito Santo, ele não só quer dar poder para nós, mas também quer dar o caráter de Cristo refletindo em nós. Então, nós temos em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8, o Espírito Santo ele separa 9 dons para dar à igreja, que são eles a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espírito, o dom de profecia, variedade de língua, interpretação de língua, o dom da fé, da cura e operação de maravilha. E esses dons é para dar o crescimento à igreja. Mas o mesmo Espírito Santo, ele também, em Gálatas 5:22, ele fala sobre o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós. Então vamos lá, iniciarmos a nossa aula de hoje falando sobre o fruto do Espírito. Então vamos lá. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo reproduzido no crente através do Espírito Santo. Então, esse caráter de Cristo, ele é reproduzido em nós através do Espírito Santo, trabalhando dentro de nós a cada dia, aperfeiçoando o nosso caráter. O Espírito Santo quer dar ao crente não só apenas o poder de Cristo, mas também o caráter de Cristo. Isso leva tempo, meus irmãos. Por isso passamos por provações para aperfeiçoarmos o caráter e sermos nova criatura pelo Espírito Santo as obras, Então, o Espírito Santo ele apenas não quer só dar poder, mas ele quer dar o caráter de Cristo em nós. E isso leva tempo, ó. Tem pessoas que estão na presença do Senhor há anos, Por quê? Porque os dons é rápido, porque você busca. Deus dá para quem Ele quer. Os dons espirituais é do Espírito Santo. E Ele dá para quem Ele quer. Então o Espírito Santo, ele é o agente que veio quando Jesus subiu, Jesus morreu. Ele falou, eu tenho que ir para enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Estará conosco todos os dias, está conosco todos os dias até a consumação do século. E o Espírito Santo que vai estar conosco até o arrebatamento, até levarmos quando a igreja for arrebatada, até o encontro de Cristo. Então o Espírito Santo ele trata, então isso leva tempo, porque caráter leva tempo, você passa por prova, você passa por luta, passa por adversidade, passa por problemas, até chegar à estatura de um varão perfeito. E aí nós temos aqui 9 frutos, O fruto do Espírito Santo são 9, que nós queremos ressaltar um por um agora para os irmãos que estão conosco aí, os alunos que estão conosco da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Primeiro, o fruto do Espírito, ele é produzido em nós, Como eu já falei, pelo Espírito Santo, no crente, quando ele se deixa corrigir, ser moldado, o caráter, quando deixa o Espírito de Deus transformar a sua vida. Então, esse caráter de Cristo só pode refletir em nós quando nós nos permitimos, deixamos ser corrigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos corrigir até a gente chegar à estrutura, até a gente entender que a gente precisa mudar. Ou seja, tem um tom de voz alto, agressivo, é ignorante, vai ser tratado.
É uma pessoa que não tem caráter, vive em adultério, vai ser tratado. Uma pessoa que vive na mentira vai ser tratado. O tempo vai moldar, né, o nosso caráter através do Espírito Santo. E aí nós temos o primeiro fruto, que é a caridade, que é a mesma coisa do amor. Então vamos lá, o amor verdadeiro, amor de Deus, independentemente das circunstâncias, né? Amor ágape. Então nós temos o amor ágape, que é o amor, o único que tem o amor ágape é Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o fruto do Espírito é o amor. O amor precisa estar refletindo em nós. Nós precisamos ter esse amor a cada dia na nossa vida. Então, um dos principais frutos do Espírito é o amor. Não adianta ter dons, profecia, revelação, vários dons espirituais. Se não tiver o amor, de nada adianta. Então, deixa que o amor de Deus venha inundar dentro de nós através do Espírito Santo. E aí nós temos o segundo, que é o gozo, que é a alegria profunda pela comunhão com Deus, a alegria no Espírito Santo. Então esse gozo ou alegria, ele vem através do Espírito Santo. E às vezes as pessoas podem estar passando a pior luta da sua vida, que ele é alegre, ele é uma pessoa feliz, ele é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que você olha para ele sempre tem um sorriso estampado no rosto. Não é porque ele está com dinheiro, não é porque ele está vivendo o melhor momento financeiro, econômico, não, é porque ele tem alegria de Deus dentro da vida dele, alegria através do Espírito Santo. É o mesmo, né, que se manifestou em Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21, que Jesus se alegrou, né, no Espírito. Então, essa alegria faz com que você possa estar vivendo o pior momento da sua vida, mas sempre ter um sorriso estampado no seu rosto, porque é um do fruto do Espírito Santo. O terceiro aqui, fruto, é a paz. A paz. O crente passa por tribulações, mas tem paz, porque confia em Deus. João, capítulo 14, versículo 27, João 16, 33. Jesus falou: eis que eu vos dou a paz. A minha paz vos dou, e não vos dou a paz como o mundo. Essa paz aqui não é a paz que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela quer entregar, passar para a humanidade. É uma paz interior, é uma paz de Cristo, é a paz do Senhor dentro de nós. Então nós precisamos ter essa paz, e essa paz que excede todo entendimento humano, que é a paz de Cristo, que temos, né, dentro de nós, essa paz. Só abrir aqui um pouco, essa paz que temos dentro de nós. Precisamos ter essa paz tão gloriosa, que é a paz do Senhor. Deixa eu ver aqui um pouquinho, tá um pouco atrapalhando aqui, mas vamos lá. Que é a paz do Senhor. E aí nós temos aqui, nós temos o primeiro fruto, que é o amor, o segundo, o gozo, o terceiro, a paz. Em quarto lugar, nós temos a longanimidade. O que é isso? Longanimidade. É firmeza de ânimo, de propósito, saber resistir às provocações e ofensas e perdoar. Isso é interessante. E perdoar. Isso aí, Deus é longânimo. Aí nós temos o texto de Êxodo, capítulo 34, versículo de número 6. Nós vemos que Deus é um Deus longânimo, é um Deus que demora a se irar. Quando Deus chega a se irar, a tomar atitude, é porque já passou do extremo. Então, a palavra longanimidade é uma pessoa firme, de ânimo, firme no propósito. Ele tem resiliência, resiste às provocações. Olha que são tantas provocações que vêm quanto servo de Deus, que às vezes pessoas que se levantam no nosso caminho,
que o adversário, o inimigo da nossa alma, tenta colocar essas pessoas para tentar tirar. Então, uma pessoa longânimo, ele tem longanimidade. E benignidade, né? É uma pessoa de boa índole, de bom caráter, bom indulgente, de boa vontade, perdoador. Então, uma pessoa que é benigno, que tem benignidade, ele é uma pessoa de boa índole, tem um bom caráter, tem boa vontade para atender, é sempre uma pessoa exemplar se lidar com uma pessoa que tem benignidade, a pessoa que ele é bondoso, a pessoa que tem um coração pacífico, tem um coração bondoso, está sempre disposto a ajudar. Então é chamado de benignidade essas pessoas. E nós temos aqui também a bondade, que é um dos frutos do Espírito, bondade, né? O que é bondade, irmãos? É a qualidade. Bondade é a qualidade demonstrada e expressa na pessoa de Deus, e bom, né? De bom ânimo. Então Jesus, ele perdoou aqueles que feriram, que maltrataram. Assim também com Estevão também. Então uma pessoa que tem bondade, ela é uma pessoa bondosa. É uma pessoa que está sempre disposta a perdoar. E olha que perdoar aqueles que nos ofendem é difícil. É muito bom você ser amigo daquele que está sempre contigo, está sempre do seu lado, está sempre te ajudando. É muito bom. Agora você ser amigo, perdoar aquele que te ofende, aquele que fala de você, aquele que te maltrata, aquele que fala de você às vezes escondida. Então é uma das características do fruto do Espírito, é a pessoa ser bondoso, uma pessoa bom. Você olha para aquele cara, você fala, seu fulano é um cara bom, essa irmã é uma irmã boa, uma pessoa de boa índole. Então isso é muito importante. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, nós temos o amor. Em segundo lugar, nós temos a alegria. Em terceiro lugar, nós temos a paz. E aqui nós temos em quarto lugar, longanimidade, longânimo. Em quinto lugar, nós temos a pessoa benigno. E em sexto lugar, nós temos aqui a pessoa que é bondoso. E aí nós temos também a pessoa, a fé, que é o fruto do Espírito. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, a fé é um firme fundamento. O que é firme? Estrutura. Firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Então, é interessante que a fé, ela aparece em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8, como dons espirituais. E aparece em Gálatas 5, 22 também como fruto do Espírito. Então, perceba que a fé, ela está conectada tanto com os dons espirituais, tanto com o fruto do Espírito. Tanto para aquele que tem os dons espirituais, tanto para aquele que tem o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, refletindo dentro de nós. Então, nós vemos aqui a fé. A fé é um firme fundamento. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí o autor continua, é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê primeiro que Deus existe e depois ele é galardoador do que o busca, aqueles que buscam. Então, a fé aparece como dom espiritual em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e em Gálatas 5, 22 aparece como o fruto do Espírito. Aí nós temos aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé aqui é a confiança em Deus, em sua palavra, em sua promessa, na obra expiatória de Jesus por nós. Fé que vem da intimidade com
o nosso Senhor, devido às promessas quais somos submetidos todos os dias em nossa vida cristã. Então, a paz aqui em Gálatas 5 como fruto não significa ausência de guerra, de luta. Não, pelo contrário. A fé aqui, ela simboliza e mostra para nós que nós estamos na guerra, a bandeira vermelha está do nosso lado, notícia ruim todos os dias, problemas para você enfrentar todos os dias dentro da tua casa, no seu trabalho, no seu ministério, no seu estudo, na sua faculdade. Todos os dias nós temos problemas, mas a fé aqui nos dá a garantia de permanecer, fé firme. Então, nós sabemos que a fé é o firme fundamento. O que é a fé? No meio da guerra, ela brota, ela te leva a acreditar. Ainda não consegui, não obtive uma grande vitória, mas você tem fé. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Ainda não está doente, não teve a cura ainda. Diagnóstico do médico diz que não tem jeito. Mas a última palavra é de quem? A primeira e a última palavra sempre será de Deus. O médico pode dar o diagnóstico, o advogado pode bater, o juiz pode bater, dar a sentença, mas a última palavra ela vem do Senhor. Então, a fé. E aí nós temos a mansidão, que é um dos frutos do Espírito. O que é mansidão? O Espírito quer controlar a nossa ira. Palavras rispidas, a gente submeter com paciência. Então, a mansidão, ela controla o homem, o Espírito Santo. Palavras torpes, palavra ríspida, palavras que ofendem pessoas. Então, a Bíblia, ela declara para nós, está escrito na Bíblia, lá no livro de Número, capítulo 12, versículo de número 3. E era Moisés o varão mais manso do que tudo. Então, Moisés, ele tinha uma mansidão para conduzir o povo. Então, a mansidão, ela nos dá controle emocional. Ou seja, você vem para Cristo, você tinha um hábito de falar palavras de baixo escalão, você não vai falar mais, porque o Espírito Santo transformou a tua vida, até porque a Bíblia, ela diz que, lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículos 5 e 6, que Isaías diz que o anjo, ele pega uma brasa com a antenagem do altar, coloca nos lábios do profeta Isaías e purificou. Hoje, já no Novo Testamento, não é mais o anjo, mas é o Espírito Santo que controla, coloca a brasa de fogo na nossa boca, que o Espírito Santo, ele batiza com fogo. E aí a gente não vai falar mais palavra de baixo escalão, não vai falar mais palavrão. Então, esse tipo de palavra não está mais no nosso vocabulário. Então, isso é a mansidão, né? Autocontrole. Não vou xingar, não vou me irar, vou me controlar. Eu estou com a língua coçando para falar, não vou falar por quê? Porque eu tenho um controle emocional e o Espírito Santo me controla. Não porque eu sou bonzinho, não porque você é melhor do que ninguém, é porque o Espírito de Deus, o Paracleto, né, o Espírito da verdade, ele nos convence, nos guia e convence a gente a ter a mansidão, que é através do Espírito Santo. E em nono lugar, o último lugar aqui, o fruto, que é temperança. Isso é muito importante. O que é temperança, amados? Domínio próprio, autocontrole, não agir impensadamente em ações ou palavras em situações onde o homem natural perderia o controle, ficaria irado. Muitos dizem que são assim mesmo e não muda. Se você deixar por você mesmo, não muda, mas Deus quer
e pode mudar. Então, a temperança, ela vem junto com a mansidão. Autocontrole, caráter baldado, você demora para irar. Não, eu tenho um controle. Nós temos visto aí muitas pessoas que pregam uma palavra, que tem agenda todos os dias, que viajam o país e até mesmo fora do país, mas, como diz o ditado, não pisa no meu calo, se pisar no meu calo já era. E aí nós temos aqui o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, é assim que eu sou e não vou mudar. Você não vai mudar. Agora, se você não permitir que o Espírito de Deus trabalhe em você, você nunca vai mudar. Mas quando nós permitimos que o Espírito de Deus entre em nós, transforma a nossa vida, transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter, nós somos uma pessoa diferente. E aqui finalizando essa aula, falando sobre o fruto do Espírito Santo, que é comparado a uma fruta, uma tangerina, que quando você abre, ela tem 9 gomos. Então, o primeiro é o amor, o segundo é a alegria, o terceiro, a paz, o quarto, a longanimidade, o quinto, benignidade, o sexto, bondade. Aí nós temos, sétimo lugar, a fé, e nós temos junto, em nono lugar, a mansidão e a temperança, que é o autocontrole, o domínio, e principalmente o pastor, o líder, o bispo, o apóstolo, o pregador, o professor de escola bíblica dominical, todos que ministram a palavra, ele precisa ter esse último aqui, que é a mansidão e a temperança, o domínio próprio, o autocontrole, de controlar as suas emoções, né? E tem que ter esse controle. Amados, estamos chegando ao final da nossa aula. Que Deus abençoe. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Teologia simples e profunda e descomplicada. Venha para a Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Deus abençoa a tua vida, a tua casa e a tua família. Lembra sempre de uma coisa: teologia simples e profunda e descomplicada.